Boa tarde, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais um dos nossos bate-papos aqui sobre a gestão de qualidade para a cadeia de pescados, tá? Então, o pessoal aqui está entrando ainda, vamos esperar todo mundo entrar. É um prazer enorme ter cada um de vocês aqui com a gente para discutir um pouquinho um tema tão relevante e tão estratégico, né? Com uma pessoa tão especialista nesse assunto, que é a Meg, tá? Como é de costume, pessoal, nos nossos encontros, a gente quer entender, a gente quer conhecer um pouco mais sobre vocês. Se vocês puderem compartilhar aqui no chat, de onde que vocês estão falando, cidade, estado, e também, né, se possível, a área que atuam dentro da cadeia de alimentos, produção, controle de qualidade, compras, varejo, distribuição, isso ajuda para que eu e a Meg consiga direcionar melhor essa conversa, tá? É, um fato curioso, né? Nos nossos últimos webinars, a gente teve sempre uma maior parte do público vinda do Sul e do Sudeste, mas no último bate-papo que eu fiz aqui sobre frigoríficos com a Lara Bonfim, a gente teve uma grande participação também do Centro-Oeste e do Nordeste, que é onde ela tem bastante ali consultoria. Então eles marcaram presença em peso. E aí eu tô curioso aí para saber como é que vai estar o mapa dessa audiência hoje, tá? O pessoal já tá falando aqui, ó. Santa Catarina, Porto Alegre, Viçosa, Ceará, o pessoal do Nordeste participando novamente, legal, muito bom. Aproveitando também que o pessoal está participando bastante aqui do nosso bate-papo, caso vocês se sintam à vontade também, se quiserem compartilhar o que que vocês esperam desse nosso encontro, se tem alguma dúvida específica, algum tema que a gente abordasse também durante a nossa conversa, fique à vontade para trazer isso agora ou também ao longo do nosso bate-papo, tá? Vou esperar mais uns minutinhos aqui e o pessoal finalizando de entrar. A gente tem mais umas pessoas aqui na fila. A gente já dá início à nossa conversa. Enquanto isso, a Meg vai brigando ali com o gato dela que tá querendo participar também aqui do nosso web, né? Convencer ele de outras opções, né? Mas é muito normal, né? Eu em casa também, quando tô por casa, tá lá o meu pet incomodando ali, querendo participar, querendo se fazer presente. É É, e muito bom porque. eu cheguei, não dei atenção, aí fica difícil, né? Tá entendendo, né? Legal. Bom. Eu acho que a gente pode ir começando aqui do nosso lado, tá? É, vamos falar, pessoal, acho que todo mundo aqui já entrou, a gente já está aqui 3:10. Vamos então abrir aqui o nosso webinar sobre a gestão de qualidade para a cadeia do pescado, tá? A gente tem inicialmente aqui, pessoal, algumas orientações para a nossa conversa. Meg, eu não sei se você consegue passar ali os próximos slides para que o pessoal consiga daí ver as nossas orientações, por favor. São 3 slides, se eu não me engano. Passou um. Boa. Isso. Vamos lá, pessoal. Orientações aqui para o nosso encontro, tá? Temos aqui uma opção aqui, que é o Q&A aqui, perguntas e respostas, tá? Que vocês podem clicar ali e realizar perguntas dentro do Q&A, porque aqui a gente consegue alocá-las num local diferente do chat e acaba não se perdendo, né? Eu tô vendo aqui que o pessoal está participando bastante e pode ser que fique alguma pergunta é, passada, né? Então, se vocês puderem focar ali as perguntas no Q&A, melhor que a gente consegue aqui concentrar e trazer essas respostas, esses assuntos durante o nosso bate-papo, tá? O chat, vocês já estão comentando, então gosto de brincar, usem e abusem dele. Estou gostando do pessoal falando aqui não só a localização, mas também a sua área de atuação. Isso é muito legal, a gente consegue de novo trazer essa direção do bate-papo. E aí vocês podem contribuir também com esse nosso encontro, tá, pessoal? Ali no React, a gente tem as opções de, claro, colocar ali alguns emojis, né? Então já vi que tinha um pessoal colocando um coraçãozinho, colocando uma palminha. Fiquem à vontade também para utilizar. E caso alguém queira participar também,
trazer alguma questão, alguma experiência, vocês podem também ali no React levantar a mão, ali está escrito Raise Hand. Então, levanta a mão e a gente dá abertura aqui, tanto de câmera quanto de microfone, para que vocês consigam enriquecer esse nosso bate-papo, tá? E por último, o chat a gente já falou aqui. Por favor, contribuam aí, é muito importante, tá? Pessoal, trazendo aqui uma novidade, ainda dentro da Paripasso, a gente tem um programa de parceria que se chama Parceiraço, que é um programa onde a gente compartilha essa nossa missão de organizar as informações da cadeia global de alimentos. E quando a gente trabalha com os parceiraços, a gente traz benefícios não só para as indústrias e para os varejos, enfim, para os elos da cadeia, mas também para os nossos parceiros que ajudam nessas indicações, nessas conexões com esses possíveis clientes, tá? E aí, como benefício, a gente consegue trazer aí até 80% dessa primeira mensalidade desse valor recorrente. Então, pessoal aí que trabalha como consultor, como no campo com varejos, com indústrias, fiquem à vontade também para se inscrever e participar aí no nosso programa do Parceiraço, tá? Bom, dando início, né? A gente está aqui com a nossa convidada, especialista Meg Felipe. A gente vai conversar um pouquinho sobre os temas aí de gestão da qualidade. É uma profissional com ampla experiência nessa qualidade de pescados, na gestão do varejo, tendo aí passado por gigantes varejos aí como o próprio GPA, Carrefour, e é uma referência nesse assunto quando a gente fala sobre a cadeia de valor, sobre o frescor do pescado, a importância dele e a necessidade da gente conseguir trazer qualidade dentro dessa cadeia toda, tá? São mais aí de 20 anos de experiência dentro dessa atuação e eu sou o Renan, e sou tecnista que atua na Paripasso aqui como executivo de contas. Bom, é, brincadeiras à parte, pessoal. Bom, eu acho que a gente pode começar, Meg, a trazer um pouco desse conteúdo, a trazer um pouco desse nosso bate-papo aí sobre essa gestão, tá? Bom, boa tarde para todo mundo. Primeiro, obrigada pelos considerações aí. Na verdade, sou só uma eterna estudiosa do tema pescado. Inclusive, nossa apresentação, isso, eu não tenho, conversei muito com a equipe, não tenho nenhuma pretensão de dar nenhuma aula de gestão de qualidade aqui. Eu acho que hoje os conteúdos técnicos são muito disponíveis, né? Acho que todo mundo sabe um pouquinho. Então, eu vim muito mais predisposta a compartilhar exatamente vivências, experiências, não só nesses temas, mas também, como ele falou, da cadeia de valor como um todo. Eu comecei toda a minha carreira dentro da área de qualidade, fiquei muitos anos ligada à área de qualidade e à área técnica, e já há alguns anos eu movimentei a minha carreira para a área comercial, e atuando aí na base da estratégia do grande varejo e agora de uma indústria que tem seu próprio varejo. Então, a ideia é trazer um pouco, né, dessa experiência. O material aqui eu vou passar rápido, é exatamente só um balizador sobre a temática, né, sobre a cadeia de valores, sobre a cadeia do pescado, só para a gente, né, se tiver alguém aqui que é iniciante no tema e tal, poder sintonizar aí do que a gente chama dessa gestão de qualidade. Mas até falar de gestão de qualidade hoje, já começando um pouquinho, bom, comecei aqui pelo básico, né, da gente falar um pouquinho, se tiver pessoas que não são da área, sobre o que a gente chama de pescado. Então, pescado envolve tudo que a gente tira da água para consumir como alimento. E aí um exemplo interessante disso são as algas, por exemplo. As algas estão dentro de toda a normativa do pescado, né? Está ligada a esse universo. É um termo genérico e eu gosto sempre de, quando eu vou falar desses temas mais acadêmicos, trazer essa conceituação, porque acho que aqui já é a base da complexidade da cadeia do pescado, né? O pescado é um universo muito complexo, por isso que eu brinquei, que eu falei, eu vou ser sempre uma eterna estudiosa, porque se eu não conheço ninguém que possa falar que conhece tudo sobre a cadeia do pescado, é um universo gigantesco, mundial, e a cada passo da nossa carreira você descobre novos conteúdos, novas informações, novos produtos. Então, assim, é constantemente descobrindo espécies, seja de peixe, seja de crustáceo, seja de molusco. É um universo muito fascinante por isso, mas muito desafiador. Então, quem né, se mergulha nesse universo, principalmente na área técnica, tem que ter essa predisposição do aprendizado contínuo, né, do desbravar mundos
não explorados, porque é uma cadeia bastante complexa. Ali na foto você já vê, então você tem animal com carapaça, animal com couro, animal com pele, animal com escama, animal com concha. Então é diferente quem atua, por exemplo, no mercado de aves, quem atua no mercado de bovino, né, as espécies são restritas. Existe um universo também, né, abrangente de conhecimento, mas tem uma limitação do universo que você atua. E aqui não, nosso universo é meio sempre crescendo. Tem hora que não vai, vamos ver se ele vai. Foi. Bom, aqui, eu acho que não, pulou não. Aqui eu trouxe também um balizador disso, de quem somos nós no mundo, né? Quem é o Brasil no universo do pescado. Então, a gente é tido constantemente como um dos países com um dos maiores potenciais aquícolas, principalmente, né, da ponto de vista da aquicultura, da criação desses animais, desses produtos em água. A gente vem crescendo ao longo dos anos, se organizando, especialmente através da cadeia da tilápia, principalmente, né? Não só, mas principalmente, mas ainda estamos muito longe do nosso potencial, tanto de produção quanto de consumo. Então, todo mundo sabe que o Brasil tem uma base de consumo da proteína bovina, né? Do bovino, né? Culturalmente é a base proteica do brasileiro, mas a gente vem melhorando esse posicionamento, demos uma estagnada nos últimos 3 anos, pelo menos os dados também não estão tão atualizados assim, mas a gente está aí meio que parado na casa entre 10 e 11 quilos per capita, que é quilo por pessoa ano, mas saímos de uma base por volta de 2009, mais ou menos, que era de 4,5. Então, a gente teve um crescimento bastante interessante e a gente entende que tem um potencial muito maior. Mundialmente, é um dos consumos que mais cresce, né? O consumo de uma das proteínas que mais cresce, até por isso, pelo potencial agrícola, a quantidade de proteína por metro quadrado que você consegue produzir com a aquicultura. Então, é algo muito visado mundialmente. E muitas populações desenvolvidas, as populações mais desenvolvidas, os países com maior desenvolvimento econômico e social, eles consomem mais proteína. Então, a gente entende também que é um retrator do consumo por ser uma proteína com um investimento, às vezes, um pouco maior, ou um desembolso, às vezes, um pouco maior, talvez aparente também, porque a gente fala também muito disso, da digestibilidade dessa proteína, né, da absorção dessa proteína, ela gera um residual muito menor, enfim. E eu Uhum. trouxe algumas referências aí, obviamente, topo de cadeia. A Islândia consome o consumo per capita de 90 quilos, Maldivas com 85 e Portugal com 57. Então, a gente vê que são possíveis. Portugal não tem uma cultura talvez tão distante assim, nossa, né, pelas bases e raízes, mas pelas conformações do nosso país, né, de território, de área, a gente acabou migrando para a proteína bovina. É, Uh, é, Fala. desculpa. Aproveitando já esse gancho desse teu Uhum, último slide, se tu conseguir voltar ali, por uhum, favor. uhum. Você comentou que desde 2004 a gente vem de uma crescente no consumo per capita. 2009, uhum, 2009, desculpa. uhum. E você colocou inclusive uma foto ali, uma ilustração de uma moça comendo o nosso querido sushi Vou aí postar, brasileiro. Eu vou queria postar. entender se tem alguma conexão realmente, né? Se você, como acompanha já há muito tempo Uhum. essa cadeia, se o aumento do consumo do sushi mesmo, do sashimi, ele tem a ver com esse crescimento per capita do consumo de peixe, Eu tenho de pescado. bases e vivências do grande varejo, né? E da Uhum, base da vivência do grande varejo, sim, ele é uma alavanca extremamente importante. Da minha experiência do Grupo Pão de Açúcar, eu era uma entusiasta do tema do sushi, ele pertencia a outro setor, ele ficava tradicionalmente dentro do setor de rotisserie. Eu uhum, briguei muito para trazer ele para o setor de peixaria, exatamente porque para nós era um business, né, era um negócio, e para eles era um SKU. Eu sempre comentava uhum, isso, que para a rotisserie, o sushi vai ser sempre um prato a mais, né? Uma refeição a mais, assim como é a feijoada, assim como é a quiche, assim como que é outros serviços que ele presta. E para a peixaria seria o nosso todo, né? Seria o nosso uhum, ali, menina dos olhos. E foi exatamente o que aconteceu. Mas quando a gente fez esse movimento no grande varejo, já tinha começado o boom dos restaurantes japoneses no Sudeste, e eu uhum, acho que isso foi uma grande alavanca. Eu não tenho estudos concretos,
Eu tenho Uhum, estudos da época da implantação do sushi na peixaria do Pão de Açúcar, em que mostrava que os sushis já estavam alcançando os números de churrascarias, estavam chegando próximo desses números. E, inclusive, isso, as churrascarias tinham começado o movimento de absorver esse produto dentro do cardápio, ali dentro da rotina dela, uhum, mas é inegável, porque o sul e o sudeste eram as áreas de menor consumo per capita, né? E onde o sushi mais se expandiu ou mais alavancou, ou cresceu rapidamente ou inicialmente foi no sul e sudeste. Então, obviamente, isso trouxe um consumo adicional muito grande e o mais legal, as novas gerações. Então, o que a uhum, gente via também até aquele momento, que a população que consumia pescado eram pessoas mais velhas, eram os idosos por conta do bacalhau, os mais uhum, velhos das regiões litorâneas, e com a entrada da culinária oriental, os jovens passaram a aderir ao consumo do pescado. Então, o pescado, uma coisa que às vezes não estava no lar deles, por uhum, uma vivência, né, de amizades e frequentar e tal, passou. As temaquerias tiveram um papel muito importante dessa coisa jovial, dessa coisa descontraída. Então, sem sim, dúvida, foi uma das grandes alavancas de consumo de aproximar. Mas eu sempre brinco que é uma porta de entrada, porque a pessoa que se fascina pela comida oriental, japonesa, ela acaba transitando pelo universo do pescado. Porque daí ela tem a oportunidade de comer uma vieira, de comer uma centolha, de comer algo diferente, e isso vai uhum, gerando uma curiosidade para que essas pessoas coloquem isso no seu dia a dia. Outra dificuldade é que no passado o peixe na mesa do brasileiro sempre foi uma proteína do evento. Então, ou da Páscoa, ou de sim, um almoço especial, e nunca do cotidiano. Então, tanto a aquicultura, que trouxe essa coisa da rotina, de ter o produto sempre ali todo dia, porque o brasileiro lida mal com a safra, o brasileiro tem essa dificuldade de como assim não tem sardinha hoje? Como assim hoje não tem tainha? É difícil explicar defeso, restrição de pesca, para o consumidor final leigo, né? É muito difícil explicar uhum, essas questões. Então, assim, existem muitas pessoas indignadas de ir à loja e falar, não, mas eu queria comprar sardinha, e você explicar, não, sardinha só volta daqui 6 meses, né? Então, a aquicultura pôde criar essa condição de rotina. Então, algumas pessoas têm na pauta, né, a gente que está muito ligado ao varejo, de toda terça-feira comprar o peixe, ou toda sexta-feira comer tilápia, comer o salmão, comer atum. uhum. Então, a aquicultura facilitou muito, mas sem dúvida uma das maiores alavancas de trazer uma nova massa de consumo foi a culinária oriental, de modo geral. Legal. Bacana, Meg. Então, E aí, Meg, já aproveitando também essa minha pergunta, enfim, continuando aqui no bate-papo, eu uhum, tenho uma dúvida que é minha mesmo, e acredito que seja da grande maioria que está aqui também. A gente comentou sobre a cultura do brasileiro de não consumir tanto peixe, isso vem aumentando desde 2019, desde 2009, né, com essa questão da cozinha oriental. Mas a gente tem muito costume de comer a carne vermelha, né? O bovino, o frango, o porco um pouco menos também. Acho que é uma guerra também de trazer o porco para uhum, essa alimentação. uhum, Mas esse consumo ainda ele é relativamente baixo quando a gente compara aí com outros grandes, outros países que têm um consumo muitas vezes até o dobro, o triplo do que a gente consome, né? Na tua opinião, assim, Meg, e até se o pessoal também quiser comentar isso no chat, eu acho que é bacana. O que que vocês acham que falta para o pescado ganhar um pouco mais de protagonismo, na mesa do consumidor brasileiro? O que que a gente pode fazer por trás para que a gente consiga aumentar esse consumo per capita e trazer todos esses benefícios que a gente comentou, né? E aí são diversos, né? A parte da digestibilidade, questão de ômega 3, tem uma série de benefícios que a gente consegue trazer. próximo slide, até vou colocar aqui, que é exatamente isso, que é falar disso. Ah, É legal. exatamente esse era o mote do próximo slide, que é isso, é engraçado ou interessante que a proteína não alavanque um crescimento tão expressivo, dado todos os atributos naturais dela, né? Uhum, Então, é uma proteína com muito poucos entraves, os produtos de pesca extrativa de topo de cadeia têm uns questionamentos sobre metais pesados, que, enfim, mas de modo geral, comparado pau a pau com as outras proteínas, é isso. Uma digestibilidade incomparável, um valor biológico, quer dizer, a composição de aminoácidos dessa proteína excepcional.
ácidos graxos, que os ômegas todos. Então, assim, um produto altamente nutritivo, né? Um produto que deveria ser a base da alimentação, que é por isso que eu falei, os países desenvolvidos com um índice social, econômico social muito alto, sempre dão preferência por essa proteína, por isso, pelo entendimento, pela compreensão. Eu acho que tem vários fatores, Renan, que, assim, eu acho que não dá para elencar um, falar, é só isso. Eu acho que tem Uhum, toda essa base cultural, que é isso, você cresce, né? O brasileiro nasce sabendo que o churrasco é base de carne e é um evento é, inegavelmente super legal. Uh, tem a questão, então tem essa base cultural, tem a questão da uhum, acessibilidade. Então, assim, as pessoas muitas vezes entendem o pescado como um produto caro, embora muitas vezes a gente explique isso, né? Que tipo, 1 quilo de carne é essa sensação, essa saciedade. Eu já tive pesquisas sobre isso feitas, né, com o público final, e de ela falar assim, mas 1 quilo de carne eu consigo alimentar 2 filhos, 1 quilo de 4 filhos, com 1 quilo de peixe eu não consigo. Mas aí entra a questão da saciedade para a massa populacional, para as pessoas mais simples, porque elas uhum, entendem que a carne sacia mais, mas não é porque ela tem menor digestibilidade. Então, assim, o aproveitamento proteico, né, de todos os aminoácidos foi muito maior no pescado, só que a digestibilidade foi muito rápida. Então, o prazo para o esvaziamento gástrico, para ela sentir vontade de comer de novo, é menor, que uhum, é uma das comparativas que também muitas pessoas fazem. Que muita gente que aderiu muito à questão do rodízio japonês e tal, fala que vai numa churrascaria hoje e fala, caracas, não dá, porque você se sente muito mal, porque é isso, é essa sensação de empazinamento, de, né, uhum, de ter comido 5 vezes mais do que você podia comer. Então, eu acho que tem esse ponto, tem essa questão da pessoa atribuir a um desembolso mais alto, e eu acho que tem um trabalho também que não a gente vem tentando. Você tocou na questão do suíno. Nós começamos, a cadeia do pescado começou lá atrás com o Gregolin, meu grande parceiro aí, ex-ministro Gregolin, com a Semana do Pescado, que era exatamente, foi criada para fomentar o consumo e falar sobre isso. Falar sobre o brasileiro comer mais peixe, sobre o tamanho da disponibilidade que a gente tem de produtos, de diversidade, etc. E começamos um tempo antes. A cadeia do suíno veio bastante tempo depois, acho que uns 4 ou 5 anos depois, e consegue fazer um trabalho mais consistente ao longo do ano sobre a Semana do Pescado, porque eles têm o start também igual a nós lá, faz um período, a gente faz a primeira uhum, quinzena de setembro, em geral eles fazem ali em outubro, mas eles conseguem ao longo do ano perpetuar. E aí eu volto lá para o primeiro slide, o desafio da cadeia do pescado. Porque quando você fala de agregar uma cadeia de suíno, você encontra rapidamente as pessoas com valores comuns e com objetivos comuns. Quando a gente fala de agregar ou criar uma massa ali das associações tal para estimular a cadeia do pescado, você fala de às vezes interesses que divergem. Então você uhum, tem o peixe importado, você tem o peixe nacional, você tem o cara do peixe de água doce, você tem o cara da pesca extrativa que briga com o cara da aquicultura. Então a própria cadeia compete entre si. Então quando a gente tenta organizar o setor para fomentar o consumo do pescado como um termo genérico, como eu coloquei lá na descrição, a gente encontra uma série de dificuldades. Então, assim, eu já tive campanhas de Semana do Pescado, de sair uma foto do salmão e virar uma confusão dentro do grupo que estava organizando, porque como assim o salmão? O salmão é de fora, mas é um absurdo a gente fazer uma campanha dentro do país para fomentar o produto importado. Então, é muito aham, difícil a gente organizar essa cadeia. É uma cadeia muito desafiadora, por isso que eu falei. Quem mergulha nesse mundo, seja para a área técnica, seja para a área comercial, tem que vir com essa perspectiva de que os desafios são complexos. É uma cadeia complexa. Outra coisa que eu acho que não dá para não falar, que é um impeditivo, ou foi um grande impeditivo para o brasileiro consumir muito pescado, foram as más práticas da cadeia. Então, uma cadeia, por isso, muito desconectada, né, entre os elos da sua cadeia. uhum, Muitas más práticas foram envolvidas durante muitos anos. Então, excesso de água em produto, troca de espécie, né? Então, tudo isso foi gerando uma dificuldade dessa relação do consumidor com essa proteína.
Então, o cara chega para comprar, são muitas espécies, o cara não sabe reconhecer, aí o antigo, a cultura antiga peixeira enganava, vendia, né, um peixe por outro, cobrava mais caro, vendia um peixe popular, a indústria Muitas vezes botava um peixe água não tava, demais. que não estava fresco, né? É difícil a gente encontrar Isso, peixes com frescor. exatamente, identificar se está com frescor ou não. Então, acho que tudo isso foi criando culturalmente uma dificuldade para essa relação do consumidor com essa proteína. E isso vai perpetuando de pai para filho, porque se uma mãe teve essa experiência, aí passa a não trazer para casa, aí o filho chega até a adolescência, nunca consumiu em casa, chega na rua, ele não vai pedir um peixe, ele não tem essa relação. Por isso que eu Sim. falei que a culinária oriental, principalmente a japonesa, teve esse papel incrível de desmistificar essa proteína para esse público mais jovem. Então, hoje você vê o universo de crianças consumindo peixes absurdo, assim, pequenininhas. Às vezes eu acho coisa. Eu fico querendo tirar foto, eu acho coisa mais linda quando você vai nos restaurantes japoneses, tem às vezes 3, 2 aninhos com rachizinho, comendo, feliz da vida. Então, isso desmistificou e tirou essa barreira do consumo. Mas ainda tem muito chão pela frente, educacional, assim, disso, de Uhum. desmistificar, de explicar. Surgem várias lendas, tem muita gente que joga contra. Então, assim, tem muita coisa ainda para se. Quando você sai daqui, a gente vai falar mais para frente, vai para o mercado internacional, dá desespero das possibilidades e das coisas bacanas que dão para ser feitas, mas, assim, eu entendo que é um processo mesmo de maturação, de compreensão. Uhum. As associações se fortaleceram. Quando eu comecei não, em 2008, 2009, as associações que existiam eram fraquíssimas. Hoje nós temos associações dentro da cadeia do pescado extremamente estruturadas, a Peixe BR, a Abpesca, a Abraps, estruturas que fomentam, que se organizam para melhorar o meio e os elos da cadeia. Então, é trabalho mesmo, é suor, não tem jeito. Bacana. Falando Obrigado. um pouquinho da nossa temática, é isso, eu falei, eu acho que não vale a gente aprofundar tanto. O principal atributo de qualidade do pescado, a gente já comentou aqui, é o frescor, não tem como negar. Mas quando a gente fala de gestão de qualidade, o universo vai cada dia mais amplo, né? Cada dia a gestão de qualidade envolve mais coisas, mais atributos, mais relações. Por isso, dizer que um peixe tem qualidade só porque ele é fresco pode não ser uma verdade absoluta, né? Você pode estar consumindo um pescado proibido, com isso que está com extinção, você pode estar consumindo um produto contaminado de alguma coisa, você pode estar consumindo, você pode não ter nenhuma controle de origem, não saber de onde veio, como veio. Então, qualidade, o termo gestão de qualidade, ele é muito amplo, é o que eu falei, acho que se a gente mergulhasse nisso aqui ia virar uma aula acadêmica, por isso, porque os próprios atributos de frescor, eu tentei já começar a abrir aqui, você vai falar de deterioração química, de deterioração microbiológica, de pH de produto, então assim, e quebrando isso, né, no universo das espécies. Então, para o molusco é uma coisa, para os crustáceos é outra coisa, para os moluscos bivalvos com concha é outra coisa, peixe de água doce é uma coisa. Então, assim, é um universo extremamente amplo. Detectar o próprio frescor já é um universo complexo. O desafio que a gente estava falando aqui, um produto com altíssima probabilidade de deterioração. Então, diferente das outras proteínas, ou quando comparado, se você botar numa régua com as outras proteínas, é o que tem o maior potencial de deterioração. Por quê? Porque ele é o mais disponível biologicamente, como a gente falou lá. Então, ele é que tem uma digestibilidade mais alta por isso. Então, ele tem elevada atividade de água, é um produto com um teor de água muito alto, que permite a multiplicação dos micro-organismos. O pH de neutralidade, mesma coisa. O teor de fosfolipídios. Então, assim, as enzimas, as próprias enzimas do animal, da musculatura e das vísceras ficam disponíveis muito rapidamente para deteriorar essa proteína. Então, ela é uma proteína que exige muito cuidados, muitos controles para você fazer a manutenção de frescor. E aí, como eu falei, como eu não sei o público, né, mas se tiver alguém leigo, então assim, a gente chama de frescor o índice desde a morte do animal até a deterioração. Então, o maior índice de frescor é o pós-mortem ali, e a partir daquele momento que houve as reações e aquilo virou um músculo, você começa uma contagem regressiva
para descarte dessa proteína, né? Ou para determinar o prazo em que ele pode ser consumido sem causar mal para o organismo, né? Então, assim, um produto com excelência de frescor, ou melhor, o que eu queria comentar, um produto às vezes não está na excelência do frescor, no seu maior índice de frescor, mas ainda assim ele pode ser consumido, né? Então, às vezes, por exemplo, vou dar um exemplo de talvez, eu vou usar o salmão, que é uma referência, mas serve, aplica para qualquer peixe, gente, pelo amor de Deus. Muitas vezes você vai comer um sashimi e você vê que a carne está mais mole, você vê que a carne já está um pouco friável, que os miômeros, que são os intervalos das musculaturas, já estão se soltando. Aquilo ali é um indicativo de um frescor em queda. Mas não significa que o produto está estragado ou que não que você vai passar mal, que vai te fazer mal para a sua saúde. Mas ele não está na qualidade máxima de frescor. Então, assim, o principal atributo de qualidade básica é frescor, é desafiador, por isso, para cada espécie ou para cada grupo de produtos, você tem parâmetros. Os mais comuns todo mundo sabe: olho brilhante, escama fixa sem soltar, a pele com elasticidade que é relativa também. Peixes muito gordos, às vezes a elasticidade não é idêntica. A Então, por guelra isso que eu bem vermelhinha. guerra vermelha, sem odor, sem muco. Mas isso são características que deixam muitas dúvidas. Uma das coisas que eu sempre briguei, eu formei muita gente, graças a Deus, dentro desse universo de qualidade, e eu sempre briguei muito que não é parâmetro único. Às vezes, um olho desidratado não significa que um animal tem que ser descartado. Às vezes, uma espuma soltando pode ter sido uma outra eventualidade, mas a musculatura está boa. Então, é um conjunto de fatores que você analisa numa régua de frescor para determinar a qualidade básica. Isso é qualidade básica intrínseca. Mas gestão de qualidade vai muito além disso. E aí, dessa complexidade que eu estava falando, quando a gente passa pela fluxo básico da cadeia, né? A gente está falando da produção primária, então, assim, ali, ou a pesca, ou a despesca na aquicultura. Isso normalmente vai para um transporte até uma área de beneficiamento. Da área de beneficiamento, normalmente acontece um armazenamento. Do armazenamento é transferido para a comercialização e da comercialização é transferido para a mão do consumidor. Então, só aqui vocês imaginam que o profissional que atua na área de gestão de qualidade, ele pode atuar em qualquer ponto dessa cadeia ou em todos os pontos dessa cadeia. E imagina o tamanho da complexidade para você monitorar em todos esses pontos e garantir que em todos esses pontos esse frescor está sendo mantido ou minimizado. Para o pescado e para a maioria das proteínas, ou o que mais se usa para o pescado, é o controle de temperatura. Então, seja através de gelo, seja através de resfriamento, seja através de congelamento, é o que mais nos ajuda a restringir essa alteração, né? A diminuir a velocidade com que ela vai acontecer. A gente nunca consegue impedir, mas a gente consegue reduzir a velocidade. Então, você sempre vai imprimindo controles dessa cadeia toda e criando processos e controles Uhum. para garantir que você está reduzindo o máximo o tempo, aumentando o máximo o tempo em que essa deterioração vai acontecer. Aí, como eu estava falando, Meg, quando a gente é, fala, pode desculpa. perguntar. Não Imagina. sei se você vai trazer, vai conseguir explicar talvez nesse slide ou se vai passar, enfim. Mas a gente teve uma pergunta aqui no chat da Yara Nunes. E ela vai muito com o que também eu estava pensando em perguntar, que é dentro dessas etapas, né, da cadeia do pescado. Qual que você considera que é a mais crítica no termo de manutenção dessa qualidade? E ela pediu até se a gente conseguiria colocar, talvez, um ranqueamento de prioridade, quais eram os requisitos mais importantes. Eu vi que no próximo slide você tem a questão de boas práticas, enfim, mas qual seria essa etapa mais crítica hoje, você imagina? Nossa, Yara, acho que todas elas têm o seu, assim, é o que é mais crítico em cada uma, né? Então, sei lá, por exemplo, quando você fala na hora de transporte, na hora de carregar, né? Mas assim, é difícil falar que uma etapa é mais crítica do que a outra, porque todas elas podem trazer agravamento ou grandes ofensores. Óbvio que existe algumas relações que, tipo, vamos supor que você garante que em todos esses pontos não tem oscilação de temperatura e não tem contaminante direto, não houve contaminação.
Aí eu acho que começam outros processos, que é onde eu vou entrar agora, porque aí entra a produção. A produção é um elo muito importante, por isso, porque ali entra origem, entra controle de água, entra bem-estar animal, entra uma série de controles que, se não foram feitos lá, o abate, né, como esse peixe, como esse animal morreu, tudo isso pode gerar uma qualidade ruim dali para frente. E assim, a cada ponto que esse produto pede qualidade, você não recupera, você não anda para trás. Você, no máximo, mascara. Você consegue métodos para mascarar, mas você nunca consegue métodos para voltar para o ponto anterior. Então, é um processo sem volta, né? Um processo progressivo que não tem volta essas reações e essas deteriorações. Então, assim, é muito difícil dizer que um elo é mais importante que o outro, mas eu faria isso. Se eu equalizasse todos os pontos, garantindo que em todos esses pontos de contato com o produto não houve nenhuma contaminação ou oscilação de temperatura, eu diria que a origem e o beneficiamento são dois pontos muito críticos. Por isso, porque ali são processos que determinam a qualidade final do produto, né, e que determinam o que é esse produto. Então é isso. Se eu tiro da água um produto no defeso, eu não posso chamar isso um produto de qualidade, porque eu estou agredindo o meio ambiente e restringindo ou impedindo que a cadeia se retroalimente, né? Então eu diria, da minha experiência, que o elo primário e o beneficiamento são pontos muito críticos. E o beneficiamento por isso, porque você pode estragar uma proteína ali desde a toalete, né? Desde cortar o produto errado até isso, até tirar a pele, mascarar produto, transformar ele em outro. Então, são pontos muito críticos que exigem muitos controles. Mas todos os pontos são críticos. A casa do consumidor, inclusive, é um grande BO para quem trabalha com pescado, porque muitas vezes as pessoas vão te ligar, vão dizer que estava estragado, que passou mal, que lá, 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 mas você não sabe o que ele fez na casa dele, você não sabe qual é a temperatura da geladeira dele, você não sabe quanto tempo ficou em cima da pia, você não sabe como ele descongelou. Então, é um ponto muito crítico de gestão de qualidade, como, né, quando você faz gestão de qualidade do ponto final do consumidor, porque é um ponto cego, é um ponto, você faz gestão de um ponto cego. E você tem que administrar a expectativa dele, né? E isso. E muitas vezes ele te relata coisas que te faz crer que ele cometeu erros, mas você não tem como comprovar. E os outros elos, geralmente, você está mergulhado como profissional, como técnico, você está mergulhado, está lá dentro, você tem mais dados para colher. Não sei se eu respondi, Renan. Eu acredito que sim, Mac. Tá bom, Yara, se não te, se não se levantar a mão aí. E aí, isso aqui eu só vim abrindo, que é exatamente isso, para dar uma noção de pontos ou questões básicas ou óbvias que a gente controla em cada ponto. Então, na produção e na captura, as boas práticas de manejo, como eu falei, vai desde a qualidade da água até o método de abate, a rastreabilidade de origem, e isso é muito importante hoje, cada dia mais, no mundo moderno é inaceitável que você não saiba de onde você está trazendo, de quem você está trazendo. Essa relação de origem é cada dia mais importante. A questão de sustentabilidade e controle sanitário também, que eu falei, são coisas que no passado ficavam desapercebidas, hoje não tem como você trabalhar sem essas relações, sem essas referências, saber isso, se seu fornecedor, ou se a origem de quem você traz, ou se você mesmo está respeitando as épocas de defesa, está respeitando os métodos de abate, está fazendo, garantindo o bem-estar animal. Quando você passa para manipulação, como eu falei, higiene é um ponto extremamente crítico na área de beneficiamento, porque você tem os colaboradores, então você tem uma gama de pessoas ali, de universos que podem gerar más práticas para esse produto. O resfriamento, o que eu falei, o resfriamento começa lá desde o fim da captura, né? Que é isso, você tem que vir reduzir o máximo a temperatura e o maior tempo possível. As prevenções de contaminantes, no transporte, veículo refrigerado, controle de temperatura, documentação sanitária, a própria sanidade dos veículos, isso é muito difícil. A cadeia de frio no Brasil é bastante complexa, lógico, por a gente ser um país tropical, mas também por ser um país, né, economicamente com desafios. Eu lembro que quando eu comecei na área de qualidade, eu comecei no grupo Pão de Açúcar, né, a qualidade mesmo. Eu trabalhei no comecinho de formada com nutrição com formulação, nutrição animal, que eu gostava muito, e logo fui para o grupo Pão de Açúcar mexer com pescado. Eu fui porque tinha uma vaga para mexer com pescado, que eu já estava fascinada por esse universo.
E a gente estava implantando o sistema de gestão de qualidade da central de distribuição frigorificada que tinha acabado de inaugurar. E eu lembro que um dos maiores desafios foi a cadeia de veículos, porque tinha alguns veículos próprios e muitos veículos terceirizados. Então, existia desde uma crise de valor, de como que nós, como empresa privada, íamos capacitar ou treinar uma frota que não pertencia a nós, e aí tem toda uma relação trabalhista, né, uma série de coisas, mas como a gente criava regras para garantir que esse ponto tão crítico da cadeia ia ser garantido, porque muitas vezes a gente apertava o fornecedor, garantir tudo da origem, entregava no CD, plataforma a 10 graus, a gente morria congelado, recebia, vistoriava tudo, guardava em câmeras incríveis, com controles ultramodernos de temperatura, expedia o produto chegava na loja, produto embolorado, produto descongelado, produto recongelado. E a gente passou isso, por isso que eu falei, é difícil falar. Passou naquele momento a área de transporte ser uma área de crise para a gente, como gestão de qualidade. E ter que desenvolver, não era um trabalho, eram meus colegas que faziam, mexer muito pouco, está escrito super errado ali, gente, controle de temperatura drops. É a crise noturna. É, peço desculpas aí. Eu tô vendo agora, falei, Jesus, A gente nem tinha reparado, né? Que eu também não. você que entregou. Eu bati o olho e falei, gente, tem um feminino ali. Então, assim, mas deu muito trabalho. É um ponto bastante complexo por isso, desde a higiene, controle, não misturar mercadoria. Então, às vezes, a gente pegava o próprio time operacional, misturando congelado com resfriado, ou embarcando flor sei lá, com peixe. Então, para cada etapa dessa aqui, dependendo do contexto que você está, ela pode ser crítica ou não, né? A questão do beneficiamento, aqui entram muitos controles de boas práticas, os APCCs, os controles, né, e as análises microbiológicas e físico-químicas. A cadeia de frio perpetua por tudo, controle Uhum. dessa cadeia de frio, que eu falei, vai desde a hora que o animal entra para o barco até a hora que o animal vai para a casa do consumidor, é a gente tem que estar abraçado com o frio, né? E quando a gente fala da comercialização também, é outro desafio, a manutenção da refrigeração, que vai desde a estrutura, às vezes, do varejista, da loja, da peixaria, da feira, do seja o que for, controlar Uhum. essa temperatura nesses ambientes, mas muitas vezes o próprio consumidor não tem essa consciência. Então, assim, eu vejo em loja constantemente, tipo, clientes que abrem a geladeira, deixa a porta aberta, fica conversando, pega a mercadoria na mão, fica horas com a mercadoria. É super difícil incorporar a equipe operacional ou equipe de vendas, de que, tipo, aquilo ali está comprometendo, você está perdendo vida de prateleira, você está perdendo o time daquele produto. Então, as pessoas acham, só 5 minutinhos, só 10 minutinhos, gente abastecendo. Então, assim, funcionário abastecendo, abre a ilha inteira, arranca a tampa fora e começa a botar tudo para fora, para arrumar. Então, assim, é uma cultura, e você, quando você vai para outros países, você vê que países mais desenvolvidos, né? É muito intrínseco o respeito à temperatura, isso, esse entendimento. E a gente não tem essa cultura. Talvez por ser um país tropical, tá acostumado, tudo aqui esquenta mesmo, tá tudo certo. Mas é isso, os produtos Só a muitas vezes. cerveja tem que ser gelada, né? Só a cerveja eles garantem. Mas é isso, é um produto que a cada oscilação dessa de temperatura é um pouco da vida útil dele que ele perdeu, né? Ou da qualidade que ele perdeu. Aí Perfeito. aqui eu coloquei um ponto super estratégico, porque tudo isso aqui que eu falei, todo o processo de gestão de qualidade passa hoje por facilitadores e contextos ou ferramentas que nos apoiam. Então, assim, que eu falei, lá no passado a gente fazia muita coisa intrínseca, pegava a gestão de qualidade que surgiu para áreas, muitas vezes para as áreas de engenharia, né? Enfim, os processos foram se estruturando, se organizando a tal ponto que hoje nós temos muitas ferramentas que nos ajudam, né? Muitas ferramentas que facilitam nossas vidas. As certificações são uma delas, porque exatamente elas trazem protocolos, processos e organizam a sua vida. Então, as certificadoras ou os modelos de certificações, eles vão atuar em pontos estratégicos da sua cadeia e no elo todo, muitas vezes, como o Global Gap, como a SC, a própria BRC,
que vão organizar os seus processos ou te ajudar a organizar os seus processos de modo a você ter clareza. Muitas vezes, coisas que você faz ou que está passando desapercebida, quando você vai criar todo o protocolo de certificação, você se depara, num primeiro momento, é meio assustador, porque quando você olha e fala, meu Deus, vou ter que organizar isso, escrever isso, registrar aquilo, registrar não sei o quê. Mas quando esse processo termina, a evolução é tão grande para todas as áreas de interface, para quem executa, para a gestão da qualidade, que hoje eu sou fã das certificações por isso, porque são processos, não tem como você sair desse processo pior. Às vezes dói, dependendo do estágio que está a sua cadeia ali de valor, né, do processo que você tem, às vezes dói um pouco, exige muita mobilização, convencimento, capacitação, mas é a certeza de sair maior, né? A certeza de você sair mais estruturado, mais organizado, com facilitadores, com visão dos seus processos. Então, tudo fica mais fácil. As auditorias e as inspeções, sejam por certificadores ou seja suas próprias auditorias internas, seus processos internos, ajudam muito nisso, da visibilidade de onde você é frágil, de onde você pode melhorar. E o treinamento contínuo. Gente, quem fala de qualidade fala de treinamento e é uma vida sem fim. Assim como o conhecimento do pescado, que nunca vai acabar, nunca você vai terminar de estudar, o treinamento nunca você vai terminar de dar. O treinamento que você deu hoje, que foi um sucesso, que as pessoas adoraram, que as pessoas responderam bem, dali um ano eu te garanto que você vai ter que estar repensando esse modelo, refazendo esse treinamento, não só por causa do ciclo de troca das pessoas, mas pela própria característica do ser humano de ir caindo na mesmice, de perdendo visão, é muito difícil. Eu gosto muito das auditorias externas, porque da minha experiência com qualidade, é muito difícil você conseguir enxergar por muito tempo falhas no ambiente onde você está cotidianamente. Então você começa a ficar cego para aquele ambiente, você começa a ficar cego para aquelas atividades. Então, assim, normalmente quem chega de fora e entra num ambiente, eu lidei muito com auditoria, então quando eu entro numa indústria, quando eu entro numa peixaria, quando eu entro num processo qualquer, a minha vista já faz uma varredura e eu já consigo ver milhões de falhas, que para as pessoas que estão ali já não soa mais. Então, assim, é um cabo de faca quebrado, é uma mesa amassada, é um fio aparecendo, que o cara já falou tanto daquele fio que ninguém consertou, que dali 6 meses ele não lembra mais de falar e o fio passou a fazer parte do contexto dele. Então, eu acho que tanto as certificações quanto as auditorias externas, elas ajudam muito o profissional que atua na área de gestão de qualidade, por isso, porque ele traz luz para coisas que a gente vai ficando cego, sabe? Vai ficando apagado. E Meg, por pegando aqui esse é isso. gancho Uhum. da. E acabei vendo o spoiler do teu próximo slide, ela tem muito a ver com uma pergunta que fizeram aqui. Tá A bom. Eide, ela fez uma pergunta aqui pra gente, a Eide Milan. Inclusive, ela comentou no chat aqui que é muito Age não bom vale. te, te ver novamente falando sobre esse assunto, mas ela trouxe uma pergunta que você já acabou respondendo, que era sobre como que isso impacta como que as certificações da cadeia primária do pescado impacta na qualidade e na originação desse produto, mas também ela perguntou como que o varejo brasileiro tem olhado para isso, e aí eu já vou pegar um gancho, como que não só o varejo brasileiro, mas você comentou muito sobre experiências fora, em outros mercados, em outros países. Como que você tem visto também nesses países fora essa questão de certificação? Como que não só o brasileiro, mas os outros mercados têm olhado também para a certificação do pescado? Ei, de saudades das nossas confusões. É, Obrigada por estar participando. Eu acho isso, eu acho que é o que eu falei, que você falou, eu já adiantei, eu acho que as certificações, elas organizam a sua vida, te dão norte, te dão objetivos mais claros. Que eu falei, a gente começou no Grupo Pão de Açúcar fazendo ISO 9000. E foi muito dolorido naquele momento, né? Até pela imaturidade da equipe, eu era muito jovem. Então, quando a gente se deparou com todos os processos que a gente tinha que descrever, organizar, parecia algo impossível. Mas em um ano estava de pé e o pós é muito gostoso. Então, o pós é muito gratificante. É isso, você dá um salto. Não tem como não dar um salto. Você sozinho se organizando é diferente de você ter protocolos que te orientam como se organizar. Então, para mim, é fundamental. Em relação aos mercados, é isso que você falou, eu acho que os varejistas
principalmente, né, porque os grandes hoje estão liderados por mercados internacionais. Então, assim, existe uma cultura de que é intrínseco, você tem que ter, você tem que exigir. E, na verdade, assim, a gente cria, os grandes varejistas criam protocolos de auditoria pautados nessas certificadoras para fornecedores menores ou fornecedores que ainda não conseguiram fazer a implementação, mas o objetivo sempre é a gente levar esses fornecedores para esse modelo de certificações, exatamente porque é uma garantia para o varejista. Então, a partir do momento que um fornecedor nosso entra lá e fala que tem que é certificado Global Gap, para a gente é uma tranquilidade de fornecimento. A gente sabe que ele tem controle dos processos, a gente sabe que ele é auditado, a gente sabe que ele é orientado, né, aos processos corretos, aos controles corretos, desde das boas práticas lá, desde a fazenda até chegar na nossa mão do produto para comercializar. Então, tem se tornado cada vez mais vital, né? Então, cada vez mais é um processo sem volta. É só uma questão de tempo, é isso. É tipo, vai ficando cada vez mais difícil você não ter, porque aí não ter, por exemplo, eu vou dar um exemplo muito prático, talvez coisa que eu nunca falei, mas que me veio na cabeça agora e que eu acho que faz todo sentido. Antigamente, a gente ia lá e a gente pedia licença para auditar o fornecedor. Passou um tempo, vieram as certificações, e a gente passou a perguntar se tinha certificação, se tivesse, ok, está dentro, se não tiver, eu vou lá te auditar. Nós estamos numa era que, se você não tem certificação, você paga a minha auditoria. Você paga para eu ir lá. Não é mais eu posso ir. Se você quiser me fornecer, você paga. Eu vou contratar um auditor, você vai pagar as despesas dele, você vai pagar a estadia dele, ele vai auditar a sua fábrica, ele vai pontuar o que você não está de acordo para a gente comercializar seus produtos. Então é isso. Hoje ter uma certificação é um facilitador, porque senão você fica à mercê de cada varejo com a sua demanda, ao ponto de que, se você tem uma certificação, você equaliza seu processo e atende todo mundo. Então, já é isso, você já está ok para todo mundo, diferente de você ter que ficar customizando o seu processo, cada um que vai lá, um manda pôr a porta, outro manda tirar a porta, outro manda pôr essa temperatura, outro manda pôr outra. Se você tem uma certificação internacional, acabou. Acabou, aquilo ali é lei internacional, tá, você está de acordo com o processo. Olhando para o mercado internacional, é isso é um mercado que eu acabo indo mais, né, que é o mercado europeu, exatamente porque é um mercado muito ligado ao universo do pescado, então é onde eu acabo colocando o maior peso meu, esforço meu de conhecimento, de entendimento, no sentido de produto, né, não de atitude de consumidor, né? O consumidor lá é muito diferente daqui, mas em Uhum. termos de produto é o que a gente quer buscar. E é isso, é um mercado muito maduro. Eu brinquei no outro dia, a gente estava conversando, que lá é mais difícil achar o produto sem certificação do que o produto com. Aqui a gente tem que procurar na loja o produto certificado. Lá nas lojas você tem que procurar o produto que não está certificado. Muitos estão no rótulo frontal, alguns estão no rótulo atrás, né, na parte no rótulo secundário, mas a maioria está no rótulo primário. Muitos que não têm uma certificação internacional têm protocolos validados, às vezes, no próprio país, por exemplo, um protocolo espanhol, um protocolo português, algum protocolo assim, às vezes não é uma coisa internacional, mas tem um protocolo ali registrado na embalagem. Às vezes, nas próprias ilhas, nas próprias mesas de pescado, tem as placas de tudo que eles exigem, de tudo que eles verificam nos fornecedores. Então, assim, é um mercado onde não tem mais espaço para não ter isso. E no mercado, e assim, olhando para o Brasil, que eu, por acaso, a minha carreira trilhou por mercados muito formais, né? Então, eu trabalhei para empresas que eram muito formalizadas, então eu trabalhei muito pouco com o mercado informal. Mas quando a gente Uhum. olha para o mercado do pescado brasileiro, tem uma informalidade ainda muito alta, né? Então, isso lá não tem mais espaço para essa informalidade. Desde a pesca, desde o pescador, até existem as comunidades pesqueiras, existem, mas mesmo essas seguem protocolos, seguem regras, seguem controles. Então, é um processo que eu acredito que a gente vai chegar, que a gente ainda não está, mas é um mercado onde o consumidor já não tolera mais não ter, né? Aqui o brasileiro não tem essa consciência ainda, é um desafio. Muitas pessoas não compreendem o que são essas siglas, para que serve, qual é o fundamento delas.
Então, e outros processos, você sabe, eu vivo, por exemplo, dentro de um contexto, muitos produtos que eu comercializo hoje possuem a certificação de origem. Mas também, quando você traz isso para o universo de uma indústria, você reembala, ou você reprocessa, ou você porciona, muitas vezes você perde esses protocolos, e aí é isso, é um exercício de escolhas de você começar a implementar a extensão dessa certificação. Então, como que você traz isso para dentro do seu universo para você não perder uma coisa de tanto valor como isso, que foi construída, né, um processo inteiro e chegar numa ponta, às vezes você perder esse processo. Então, mas é isso, é maturidade do mercado. E aí eu coloquei aqui para a gente bater um papo sobre isso, mais para mostrar um pouquinho, né? Acabou de acontecer agora a Seafood Mundial, que é a Seafood de Barcelona, é a maior feira de pescado do mundo, e lá você tem a oportunidade disso, de ver desde tecnologia até certificações, produtos, embalagem, como que esse mercado maduro, consumidor dessa proteína, se comporta ou para onde ele está direcionando esforços, né? O que que esse mercado está pondo energia. Lá tem todos os países. Eram mais de 20 mil expositores, então, assim, é quase impossível você ver todos da feira, mas dá para ver coisas bastante interessantes. Eu trouxe algumas Me- coisas. Ah, Meg, enquanto você vai passando as fotos aí, para hum, mostrar um pouquinho sobre os produtos que você viu, a gente teve outras perguntas aqui no chat, no Q&A, só que a gente está quase estourando o nosso tempo. Então, tá. a gente não vai conseguir trazer essas respostas agora, só para deixar o pessoal ciente também. Às vezes vai mandando pergunta e acha, ah, não Tá, selecionou se minha tiver alguma pergunta. importante, você mostra É, que eu vou falando junto aqui. Aqui é co- bem co- rapidinho, é só para mostrar isso, tendências de embalagem e de produtos. Esse produto do meio é um produto seco e fresco, com 1 ano de validade, de arroz, arroz com camarão, arroz com lula, arroz com polvo, arroz com tudo. Impressionante, feito na base sous vide na prateleira da mercearia. Eu fiquei apaixonada, é uma linha inteira, né? Eu mostrei aí um só. As embalagens mostram muito produto, mesmo no mercado internacional. Eu achava que isso era uma coisa muito brasileira. É que não é uma necessidade, é uma estratégia de embelezamento. Mas não é como aqui, que é o medo da fraude, o medo da enganação. Tem muitos produtos totalmente embalado, mas tem muitos produtos que ele é muito mostra. Na própria rotisserie também, muita coisa pronta de pescado, paella, fideuá, muita coisa legal. Aqui, o trabalho de marca, por exemplo, até no bacalhau. Então, assim, você vê um trabalho de marca muito forte nos produtos. Espetinhos, que é o que eu falei, a gente tem essa tendência do churrasco, muita coisa para churrasco lá fora, muita coisa para ser grelhado, muito porcionado. Ali eu destaquei a certificação, muito enlatado, enlatado de altíssimo padrão, e é engraçado isso, que no Brasil, não sei se é uma percepção minha, mas conversando com algumas pessoas também isso, é como se o enlatado fosse um produto secundário, né? Um produto de primeira linha, de segunda linha ou de entrada. E no mercado europeu é o contrário, né? Você tem produtos de todas as gamas e produtos muito nobres, como carne de king crab, olha as latas de atum de altíssimo padrão, excepcionais, carne de lagosta, polvo, tudo assim muito selecionado e para um público de altíssimo padrão, ao lado de vinhos de, sabe, de mais de 10 mil reais. Então, assim, é uma metodologia também que o brasileiro não aposta, né? Não, a gente não tem muito investimento e que no mercado internacional tem produtos muito nobres e coisas lindas, assim, muito bonitos mesmo. Aqui eu trouxe isso, um desses propósitos. Então, é uma empresa que está desenhando todo um conceito de uma planta de 100% de aproveitamento. Então, ali do lado vocês veem à direita toda a proteína aproveitada, 100% da proteína. Então, tudo isso aí tem aplicabilidade. E o aproveitamento do couro do salmão. Então, as mochilas à esquerda, tem sapato. E eu botei o vídeo aqui do tênis, que o tênis, todo ele foi feito à base de salmão. Solado tem materiais da escama, tem o couro, tem tudo dele, o solado, palmilha, todo feito à base de salmão. E são produtos muito bonitos, um couro super macio. Óbvio que isso ainda é um petit, né, muito pequeno, investimento alto ainda, mas é o que esses mercados buscam, né? A gente aproveitar tudo e exatamente pensando na questão ambiental também, eles não têm muito espaço, né, para legal. descarte.
Aqui, Só um certificação. registro sobre essa questão do couro. Ah, Provavelmente você já tenha visto, eu já tinha visto aproveitamento do couro de tilápia para questão de queimaduras em hospitais, né? Mas para aproveitamento para sim, produtos nunca tinha. Muito interessante. O tem. pessoal está Tem couro comentando para produto. aqui, É. Tem o couro incrível, para top. produto. É muito. É que esse está muito bonito por isso, pelo refino. É muito refinado, dá Legal. vontade de comprar mochila, dá vontade de comprar o sapato, é tudo lindo. E o couro de tilápia também, tem feito muita coisa, bolsa, Uhum. sapato, mas é isso, a gente ainda está num processo. E da parte medicinal, nem tem nem o que falar, eu sou veterinária, eu fico louca. Fiquei apaixonada. Aqui é para onde estão tendendo as embalagens. Então você vê que as embalagens elas cada vez mais traz essa informação lá, desde as bolsas de supermercado, as embalagens de produto, muitas delas trazem todos esses apelos de 50% dessa embalagem tem redução de plástico, 70% de redução de plástico, tem muito tipo, ó, ela é feita com só 30% de plástico e as paredes dos supermercados, todas escritas do tudo que eles fazem ambientalmente, né? E as certificadoras estavam em peso lá. Eu procurei, não tinha do Global Gap, só tinha foto da SC e da MSC, mas estandes enormes, lotados. Nesse dia que eu estava chegando muito cedo, mas assim, passava o dia inteiro entupida os estandes das certificadoras. E é isso, para o mercado internacional não é uma discussão. Além disso, né, quando você certifica um produto, você está abrindo o mercado, você está triplicando as suas possibilidades de mercado, que um produto com uma certificação internacional tem porta aberta no mercado internacional. É isso, não é questionável. Acho que é isso, Renan. Bom, Meg, tem esse último slide. Eu vou aproveitar, inclusive, esse slide para fazer uma última pergunta e foi mandado aqui no Q&A também na sequência, tá? A gente falou muito sobre a gestão de qualidade, sobre a quantidade de controles que a gente tem que ter para garantir esse frescor, para garantir a qualidade desse produto, né? A rastreabilidade, a origem dele. E dentro de toda a tua experiência, Meg, tu acredita que a tecnologia ela vem para apoiar, né, nesses controles, na redução dessas perdas dentro da cadeia? E como tu imagina isso? Como que tu vê isso hoje? Nossa, sem dúvida. As tecnologias, desde o do início, cada vez, cada uma que surge, é que eu falei, existe um processo, né? Tanto de adaptação, de investimento, de conhecimento, e a pauta é sempre isso, o que que ela traz de retorno. É, as tecnologias, elas encurtam tempo, elas criam memórias que muitas vezes a gente, com processos às vezes caseiros, a gente não consegue criar memórias e análises com muito mais profundidade. Então, acho que o principal ponto de quando você coloca uma tecnologia no seu processo é a sua capacidade de se autoanalisar, né? Que evolui absurdamente. Então, quando você tem isso sistematizado, isso tem uma base de dados e você consegue olhar para trás, você consegue projetar para frente com muito mais segurança, com muito mais garantia, com uma visão de futuro muito mais segura. Quando você faz isso ali num aproximado, num caseiro, geralmente tem um custo mais alto lá na frente, né? Geralmente você paga uma conta depois. Legal, acho que a gente tem mais um slide ali, Meg, que é realmente aí o fechamento da nossa conversa, tá? Mas não tem, esse é o último, desculpa. Esse Eu é o acho que esse último, é o último. mas assim, Meg, eu queria agradecer pelo nosso bate-papo. Eu acho que a gente conseguiu trazer um conteúdo muito rico sobre toda a cadeia, é um assunto extremamente amplo e a gente conseguiu em uma hora aqui sintetizar todos esses assuntos, né? Queria agradecer a participação do pessoal. Espero que entendam que a gente não consegue também trazer todas as respostas às perguntas, mas vamos tentar também trazer essas respostas depois por e-mail, tá? E acho que a gente encerra aqui o nosso bate-papo com uma certeza, né? Com uma clareza, que é uma cadeia extremamente é, complexa pelos diferentes tipos de produtos e origens que a gente tem, mas que a gente precisa buscar e contribuir, trazer capacitação, treinamento, certificações para que a gente tenha a segurança desse alimento, a sustentabilidade e cada vez o fortalecimento maior aí desse setor como um todo. Não, eu agradeço, obrigada. Fico sempre à disposição. Eu deixei meu contato lá no slide, não sei se deu para anotar, mas se quiser Se colocar quiser aí. Então, voltar, assim, Meg, por favor, também pode eu voltar, nem fica à vontade. sei onde ele está, deixa eu ver se eu acho. Mas também dá para encontrar no LinkedIn facilmente, né? Meg Felipe. Tem aqui, mas assim, por isso, porque eu não estava olhando o chat, pessoal. Então, assim, se alguém tiver alguma dúvida, quiser entrar em contato, fica super à vontade, eu fico sempre à disposição. Para mim é um prazer.
Para mim, isso aqui é diversão. Maravilha. E para quem ainda está aí também, pessoal, com foco em tudo que a gente conversou e sobre essa entrega de valor para o mercado, a gente apoia muito o setor de alimentos e a gente acredita no poder da transformação, da digitalização desses processos. Quem ainda não conhece a Paripasso, sinta-se à vontade para conversar com a gente, levantar a mão no nosso site, pedir o contato com o nosso time, para que a gente consiga desenhar e estruturar esses processos para ajudar aí nessa transformação e nessa segurança aí do alimento. Então, vou fazer uma participação. O Paripasso sempre me ajudou muito na cadeia de valor do pescado. Uma cadeia, isso que muitas empresas têm muita dificuldade de compreender e entender. Como a Paripasso tinha muita vivência ali no campo, na hortifruti, conseguiu espelhar e trazer, né, algumas boas práticas disso e sempre facilitou muito a minha vida sempre que pôde. Eu só tenho a agradecer. Obrigado pelo depoimento, Meg. Bom, é isso, pessoal. Estamos encerrando por aqui. Mais uma vez, obrigado. Um ótimo trabalho, uma ótima semana para todo mundo e até o próximo webinar.